Eu me orgulho de muita coisa nessa vida, mas com certeza de ter uma filha poliglota é das que eu mais me orgulho. Ela tem 4 anos e fala 4 idiomas e agora eu ainda tô ensinando um quinto pra ela. Eu sei que parece loucura, mas duas coisas que me chamam muita atenção é tanto que ela gosta muito dos idiomas que fala, quanto de aprender. Quando eu propus pra ela aprender um quinto, ela amou a ideia. Eu sou brasileira, meu marido grego, a gente mora na Espanha e ela vai num colégio bilíngue, então de cara assim ela já fala português, grego, espanhol e inglês. E agora eu tô ensinando pra ela francês, porque eu também falo francês. Ela teve a sorte de ter, desde cedo, contato com vários idiomas, então considero que isso é uma sorte, sem dúvida. Mas que ela também gosta muito e põe um empenho em aprender. Ela quer aprender esses idiomas e falá-los bem. Sempre soube que eu ia falar com ela em português. Na época a gente morava na Grécia, que eu tava grávida, mas eu sempre soube que eu ia falar com ela em português. Mesmo também tendo o espanhol como uma segunda língua, nativa de espanhol, eu nunca me vi falando com ela em espanhol. Eu acho que poder proporcionar isso pra ela é um grande presente, porque os idiomas abrem muitas portas. Hoje em dia, inglês, por exemplo, é um básico que as pessoas deveriam falar, ou pelo menos ter o interesse em aprender, porque até para as profissões, né, artigos, coisas, estudos, sempre sai primeiro em inglês e depois em outros idiomas, então você sai na frente em vários aspectos. Enfim, não tô aqui para falar a importância dos idiomas, porque são muitas, mas sim para listar algumas considerações que talvez, se você que tá grávida e fala dois idiomas, ou tá grávida e é casada com um estrangeiro, não tá sabendo muito bem o que falar, o que fazer, se você quer falar com ele no seu idioma ou não. Vou listar aqui algumas considerações para você saber como é a criação bilíngue. O primeiro ponto, sem dúvida, é a assimilação de idiomas. Desde o primeiro dia, a gente teve muito claro de que eu falaria em português e que meu marido falaria em grego. Então, assim, para ela seria mais fácil assimilar realmente, associar uma pessoa a um idioma. O que eu vejo de alguns amigos que têm filhos que são casados também entre estrangeiros e os filhos falam os idiomas é que às vezes eles misturam. Então, pessoas grandes já, sabe, 12, 15, 20 anos e ainda misturam os dois idiomas por falta dessa assimilação clara desde o início. Não quer isso dizer que você nunca vai poder falar no idioma contrário, ou seja, eu falo com ela às vezes em grego e o meu marido às vezes fala com ela em português, porque a gente também fala ambos os idiomas. Não tão bem quanto ela, mas a gente fala. Porém, desde o início, desde muito temprana idade, a gente deve ter essa associação clara para que não confunda a cabeça da criança. Outra coisinha que eu observei foi que ela demorou um pouquinho mais para falar. Crianças de 2 aninhos e meio, que era a idade que ela entrou na escolinha, já falavam frases completas e ela ainda estava na parte de palavras. Então ela soltava algumas palavras em grego, algumas em espanhol, mas ela ainda não falava. Então ela demorou um pouquinho mais do que os companheiros de classe para falar. Crianças que talvez com 1 ano e meio, 2 já falam bastantinho, ela não falava nada, só falava palavras. Então pode ter sim uma demora a mais em falar, mas eu já ouvi de profissionais que até 6 ou 7 anos não é considerado anormal se a criança ainda não tem uma fala fluida. Então, ela desde 2 anos e meio já falar, considero que não foi assim tão demorado. Demorou um pouquinho mais, mas não muito. Uma outra coisa que eu observei é que quando eles já aprendem bem os idiomas que eles estão falando, eles escolhem em qual idioma eles querem falar. Então tem dias que ela chega pra mim e fala assim: mamãe, hoje eu quero falar em inglês. E aí a gente fala em inglês. Mamãe, hoje eu quero falar em espanhol. E a gente fala em espanhol. Então tem que ter esse respeito pela língua que ela escolhe, porque talvez eu sou brasileira, eu fico muito tempo com ela, eu sou a mãe, na barriga ela ouvia muito a minha voz em português e tal, então eu posso achar que o idioma, a língua materna dela é o português. Mas pode ser que não, pode ser que seja o grego, porque também o pai dela é grego, conversa muito com ela. Ou pode ser espanhol, porque ela passa também boa parte do dia na escola. Então eu e meu marido, a gente tenta sempre respeitar a escolha dela de em que idioma ela quer falar. Isso acontece um pouquinho mais pra frente, quando eles já têm bem claro todos os idiomas. Ela vai fazer 4 aninhos mês que vem, então assim, ela já tem as opiniões dela, né, e quer falar num idioma ou em outro. Até em francês, ultimamente ela tem falado muito. Mamãe, quero falar francês, quero falar francês. A gente está num processo de aprendizado ainda, faz uns 2 meses que a gente começou, mas ela adora o francês e tá pegando muito rápido. Eu tenho até que melhorar o meu, que tava meio enferrujado, porque claro, quando você fala um idioma, mas você não pratica muito, com o passar do tempo, o seu cérebro vai falando: vou colocar aqui de stand-by, se você não usar, eu vou apagando. Então a gente tem a tendência a esquecer. Então até tá sendo bom até pra mim, porque eu tô praticando mais o meu francês também.
Pegando o fio aí do francês, de estar ensinando um outro idioma, eu falo também que você pode ensinar quantos idiomas você quiser e puder. Se você fala 3 idiomas e quer ensinar esses 3, faça. Se você não fala, não tem problema, mas procure uma escolinha que seja bilíngue, se você puder pagar. Se você não puder, um professor, talvez particular, algumas vezes por semana, ou uma escola mesmo de idiomas já ajudaria bastante. A Isa atualiza, não dá pra mim, cara, então você pega do YouTube mesmo. Tem professores que ensinam para crianças no YouTube, então se você realmente tem interesse, manda por aí que vai dar bom. Não deixa a criança ali com o tablet ou o celular vendo ali a aula, tá? É uma coisa que você tem que acompanhar e que você talvez pode pegar a referência do professor e ensinar para ela e estar ali sempre com ela, mas que não seja aquela coisa de estar ali na tela, porque isso não adianta, porque se fosse assim, todo mundo assistiria desenho e aprenderia vários idiomas, o que não é verdade. Você também tem que estar aberta para possíveis erros. Eles fazem uma diferença muito clara de um idioma para outro. A gente chega num lugar, ela ouve o que as pessoas estão falando e aí ela já pega, não, com essa pessoa tem que falar espanhol, não, com essa pessoa tem que falar inglês. Então isso para eles é muito claro. Porém, alguns erros acontecem quando eles não sabem uma palavra num outro idioma ou com alguma conjugação, mas nada para mim fora do normal, assim, de até uma criança monolíngue que tá aprendendo a falar, que comete erros de conjugação, enfim. Mas ela, por exemplo, tá me contando uma história e não sabe a palavra que ela quer usar em português, então ela fala em grego ou em espanhol, no idioma que ela souber. E aí eu corrijo, ela já corrige também. Ah, em espanhol é assim, sim. Ah, em português é assim, sim. Então ela continua contando a história já com a palavra corrigida. Também não sei se é algo comum que você corrige uma vez e se aprende com essa facilidade. Porque conversando com professoras de pré-escola, né? Eu não sei como é que fala no Brasil, jardim de infância, que tiveram contato com a Sofia e eu expus essa habilidade que ela tem de aprender, de repetir as palavras e falar rápido, e elas me disseram que não é toda criança. Muitas sim, mas que não é todas, que tem umas que você tem que repetir mais vezes, enfim, como todo mundo, né? Mas ela eu tenho a sorte de que se eu corrijo, geralmente ela aprende. Por outro lado, algumas coisas que ela já aprendeu, que tá um pouquinho mais sólido, ela tem a dificuldade para desaprender. O que eu também não considero uma coisa normal, porque a prova tá aí de que a gente aprende os hábitos, especialmente os ruins, e é muito difícil a gente se desfazer deles, a gente tem que colocar muita consciência, né? Por isso que é fácil fazer os hábitos bons, ruins, e difícil fazer os hábitos bons, porque requerem um esforcinho a mais. Então, esse esforcinho a mais de palavras ou frases que ela já fala, a composição, a forma de compor a frase que ela já fala e é errado, a gente corrige e ela não corrige diretamente, ela continua falando. A gente precisa de um pouco mais de insistência. Então, de um modo geral, se você vai ter um filho e quer que ele seja bilíngue, não perca a oportunidade de dar essa herança maravilhosa para ele. Ou se você simplesmente tem um filho pequeno e quer ensinar, se você sabe um outro idioma, ou se você não sabe, coloca numa escolinha, mas não deixe passar a oportunidade de aprender um idioma pequenininho, porque é muito mais fácil, muito mais barato do que vai custar talvez ali no futuro da vida, e eu tenho certeza que é dos maiores presentes que você pode dar pro seu filho.